Arte do Feminino ou Arte Feminista com Betty Saar. Arteiras e arteiros do nosso canal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo da nossa série que tá sensacional. É a arte do feminino ou é a arte feminista? Continuando, né, a nossa série, trazemos hoje uma artista chamada Betty Saar. Betty Saar, ela nasce na Califórnia em 1926. Os pais dela se conheceram na Universidade da Califórnia e é uma universidade para a qual ela vai posteriormente. E ela vem de uma família classe média baixa, ali, né? E depois de um certo momento o pai dela falece e aí a mãe com ela e mais um irmão se veem numa condição um pouco vulnerável e começam a migrar dentro do próprio estado para morar com pessoas da família, né? Como uma rede de apoio ali naquele momento. E Betty, quando era criança, ela gostava muito de colecionar pequenos objetos, coisas que ela encontrava no caminho, coisas efêmeras, né? Enfim, ela gostava de colecionar e guardar aquilo com ela. Mais pra frente a gente vai entender isso que eu tô falando agora. Na década de 50, quando Betty Saar decide entrar para a Universidade da Califórnia, estamos falando isso na década de 50, né? Ela decide prestar o curso de artes, mas por causa de todo o sexismo, a misoginia e o racismo ainda existente, ela não consegue entrar no curso de artes e presta o curso de design. E no meio desse curso, ela pega uma disciplina eletiva, que é uma disciplina de gravura. E essa disciplina de gravura é que realmente abre, expande o olhar dela sobre a arte, principalmente sobre a arte que ela produz. Então vejam, isso já rememorou nela uma coisa que ela fazia desde criança, que era juntar pequenos objetos. E ela, quando ela se deu conta de que ela poderia utilizar isso como uma forma de expressão artística, foi o momento em que ela migrou do design para as artes plásticas. Isso, né, é o que ela nos conta. Então, Betty Saar, ela passa a década de 60 fazendo todas essas experimentações com esses objetos, porque desde a infância ela continuou coletando esses objetos. Então ela começa a fazer essas experiências muito focada na ancestralidade e na espiritualidade. Ela termina a faculdade dela de design e ainda faz 3 pós-graduações. Para registrar esse momento de pesquisa de Betty Saar sobre ancestralidade e espiritualidade, nós trazemos aqui uma obra de 1971 chamada Nine Motion Secrets. Como todos nós aqui já sabemos, né, ela vive coletando objetos, coisas que ela encontra. E nessa obra ela encontrou uma parte de uma janela nos escombros, em algum lugar que desabou, ela encontrou uma janela, achou interessante, levou. E dentro dessa janela ela pinta alguns elementos astrológicos, coloca referências do sagrado relacionado à sua africanidade, elementos como uma fotografia de um ritual, uma mão vermelha com um olho no centro. Abaixo nós temos imagens com palha, pequenos objetos como uma cabra, um crânio. Abaixo desse relicário
temos algumas peças de macramê. Quando Beth transformou essa janela, colocando dentro dela tudo relacionado à sua ancestralidade e à sua espiritualidade, de certa forma ela acabou transformando essa janela num relicário. Nós aqui conhecemos o relicário como sendo da cultura cristã, da cultura católica. E quando Beth traz pra gente toda essa ritualística africana, muito mais antiga e com a sua potência, com o seu valor, ela também está nos querendo dizer que dentro de um relicário também cabe a sua cultura, também cabe a sua ancestralidade. E então ela transforma essa janela num lugar, né, que é um lugar também sagrado. Um outro detalhe muito importante para a gente trazer dentro dessa obra é o macramê, que fica abaixo. O que acontece é que o artesanato ele sempre foi relegado às mulheres. E é artesanato e é considerado pela grande maioria como uma arte menor. Mas uma arte menor produzida por mulheres. Então percebam essa relação, não é? Porque é produzido por mulheres, é uma arte menor. Esse sempre foi o pensamento em relação ao artesanato. Então, quando Beth traz o macramê para sua obra, ela também está nos querendo dizer que essa arte tem tanto valor quanto todas as outras artes. Nós vimos isso naquele vídeo lá da Ju de Chicago do Natal, você lembra? Se você não lembra, se você não viu, por favor, volte lá quando terminar esse vídeo para assistir, porque vale muito a pena. Então, ela coloca esse macramê junto com a obra, também trazendo essa importância. A segunda obra é uma obra ainda mais chocante. Bom, estamos em 1974, então Beth Saara ela fica ainda mais, né, mexida com tudo isso que acontece dentro dos Estados Unidos, com toda essa questão racial, sexista, misógina, tudo isso vai se ampliando dentro dela. Então, numa dessas idas, né, ao que eles chamam de mercado de pulgas ou lojas de antiquários, de pequenos objetos, ela encontra uma escultura da Jemima. Para quem não conhece, Jemima é um personagem criado pela indústria americana de um produto que tem xarope, massa para panqueca, enfim. Tem diversos comerciais que colocam a Jemima como vamos dizer assim, a garota propaganda desses produtos, né? Então, mas a Jemima, ela aparece nesse lugar da mulher subjugada, negra, né? E colocada dentro dessa função de trabalhar, de fazer as coisas para, né? Como se a sua identidade fosse essa e tão somente essa. E isso se criou dentro do imaginário americano, essa mulher, não é? Muito simpática, muito amorosa, muito, não é? Mas que está ali somente para servir e realizar aquele papel. Não existia dentro do imaginário americano para esse personagem uma outra função que não fosse essa. Pois bem. Então Beth Saara, ela pega essa bonequinha, né, que era uma escultura pequena, coloca dentro de uma caixa. No fundo da caixa ela cola imagens do rosto da Jemima, de recortes de propagandas de jornal, de revista, no recorte. Coloca a Jemima ali no centro daquela caixa. Numa das mãos, Jemima segura a vassoura. Na outra mão, Jemima segura um rifle.
E como se esse rifle empoderasse Jemima para que ela tivesse a força de lutar pela sua própria independência. Abaixo dela, uma foto da própria Jemima segurando um bebê branco. À frente dessa foto ainda um punho negro. Como se todo esse conjunto fosse um conjunto que desse força, potência, para que Jemima saia desse lugar de serviçal. E que para que todas as mulheres que também se identificassem com Jemima tivessem a força para também sair desse lugar sexista, misógino, explorador, escravocrata. É uma imagem muito potente, muito forte para a época, causou bastante. A última obra que trazemos aqui para o nosso vídeo de Bete Saar é uma obra de 1998. Nós sabemos que está fora da década de 70, que é a nossa temática, mas é uma obra muito interessante. É uma obra, inclusive, que me toca assim profundamente. Para mim é até difícil de falar sobre ela, mas a gente consegue, vamos lá. Essa obra se chama I Will Bend, But I Will Not Break. Bete Saar, ela pega uma tábua de passar antiga, de madeira. Essa tábua de passar ela já vinha com um ferro. Desses ferros que você tinha que esquentar para poder passar roupa. Bem antigo. E ela constrói esse objeto prendendo o ferro de passar na tábua com uma corrente. Quando ela vê essa obra, ela vê também nela a oportunidade de falar sobre escravidão, de falar sobre servidão. Então ela imprime, com gravura. Ao lado dessa mesma impressão, ela imprime uma mulher negra passando roupa. E parece um objeto muito simples, mas a complexidade e a potência desse trabalho de trazer num objeto de servidão, de escravidão, o próprio navio negreiro. Só que quando Bete viu essa obra, essa tábua com ferro, tudo pronto, ela falou assim, mas que está faltando alguma coisa. E aí ela coloca um tecido branco, como se esse tecido branco já tivesse sido passado. Ela borda ao lado desse tecido a sigla KKK, Ku Klux Klan. E o tecido do Ku Klux Klan, que já foi passado na tábua e que já foi pendurado, quer dizer, nós vamos sangrar, mas nós não vamos quebrar. O Ku Klux Klan passa. Essa obra, ela nos mostra o quanto que ainda o pensamento escravocrata ainda presente na nossa sociedade. E ela traz isso impresso num objeto que é antigo, exatamente para poder dizer para a gente que isso não é recente, que isso é uma coisa que já vem de muitos e muitos e muitos anos. Bete Saar, mesmo inserida no movimento artístico feminista da década de 60 e 70, percebe a exclusão de mulheres negras dentro desse movimento, que era majoritariamente de mulheres brancas. Então, ela se une a outras mulheres afrodescendentes e faz, na década de 70 na Califórnia, a primeira exposição de mulheres negras artistas. O nome da exposição era Sapphire. Vale a pena a gente trazer uma mulher que tem toda essa potência e essa representatividade para nos mostrar que a arte feminista ela também pode ocupar outros espaços, não é?
e também abranger todas as mulheres. E aí, você gostou desse vídeo? Coloca o seu comentário aqui embaixo. Vamos trocar um pouco sobre o que você achou dessa mulher sensacional que a gente trouxe hoje. Eu fico por aqui, aguardo vocês na próxima semana com a continuidade de é arte do feminino ou arte feminista? Aguardo vocês e seguimos juntas.